Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao terceiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas. Meu nome é Mariana Angélica Ferreira, sou enfermeira de formação e hoje vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Saneamento no Brasil e sua correlação com síndromes respiratórias agudas graves. Fazendo um balanço geral, é inegável que o saneamento básico ele é importantíssimo no desenvolvimento socioeconômico, né, dos países e o saneamento básico engloba serviços públicos referente à água, esgoto, resíduos sólidos e com relação à drenagem urbana. As Nações Unidas vêm lembrar para a gente que a gente tem um objetivo, um sexto objetivo para o desenvolvimento do milênio, que é alcançar o acesso universal e equitativo de água potável até 2030 para todos. E, paralelo a isso, em 2020 foi promulgado um marco legal de saneamento que visa obrigar os poderes públicos municipais a se planejarem melhor quanto a investimentos no saneamento básico municipal, né, para a gente atingir o saneamento de forma universal até 2033. Em 1996 foi criado, então, o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, que visa obter, coletar dados, né, precisos para a gente poder fazer um diagnóstico do saneamento no Brasil, levando em consideração também a extensão territorial, né? E aí o Oliveira e Medeiros já traz um problema, porque o preenchimento de formulários eletrônicos dentro do Sinis depende dos próprios municípios, que às vezes não é preenchido ou é preenchido de forma errônea. E, e para que a gente possa estabelecer estratégias de saneamento, a gente necessita prioritariamente de um diagnóstico mais preciso, né? Para quê? Para que a gente possa minimizar os impactos ambientais, né? Reduzindo a disseminação de doenças oportunistas no ambiente e de veiculação hídrica também. A gente sabe-se que a cada 1% investido, segundo Santos, Esperidião e Moura, a cada 1% investido em saneamento, a gente consegue reduzir cerca de 3,52% dos custos com internações do Sistema Único de Saúde. Né? E a CETESB e o Bogler vem acrescentar que a gente consegue uma infinidade de micro-organismos nos esgotos, né? Entre eles bactérias, streptococcus, salmonelas, cistos de protozoários, ovos de omitos e é, a presença do vírus do SARS-CoV, que infelizmente foi uma tragédia na última pandemia que a gente enfrentou. A Fiocruz fala que a deficiência no saneamento pode sim potencializar a incidência do vírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Faço um adendo que a síndrome respiratória aguda grave é uma complicação de doenças, né? E ela pode ser causada tanto por bactérias, vírus ou fungos, e que causa uma lesão nos alvéolos e o paciente vem sentir muito desconforto respiratório, cianose, sensação de peito, do peito pesado, e que leva muitas vezes esse paciente a uma internação prolongada em unidades de terapia intensiva, demanda alto custo com exames laboratoriais, de imagem, demanda exames e fisioterapia respiratória, retrovirais, hidratações. Então, o que, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Né? A motivação, então, para esse trabalho foi caracterizar o saneamento no Brasil, né, e o seu potencial nas síndromes respiratórias agudas graves. E o saneamento, segundo Soares Bernardes Cordeiro Neto, não podemos deixar de ressaltar que é influenciado por fatores também ambientais e socioeconômicos, que vamos discutir logo adiante. Bom, então o objetivo desse trabalho foi caracterizar a qualidade do saneamento básico e os casos de síndrome respiratória aguda grave em municípios de diferentes populações e nas regiões brasileiras, e em seguida avaliar a influência da qualidade do saneamento sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave. A pesquisa foi, então, uma pesquisa quantitativa. Obtemos uma amostra de 1.389 municípios, que corresponde a 25% dos 5.570 municípios selecionados nos 27 estados, nas 5 regiões brasileiras. É, com relação à metodologia, né, utilizou-se a comparação de variáveis de qualidade do saneamento, que os índices eu vou apresentar para vocês logo adiante,
e os casos relativos de síndrome respiratória aguda grave, com base nos fatores dos municípios de diferentes populações e localizações das diferentes regiões brasileiras. Com relação ao método, foi utilizada a análise de variância em esquema fatorial isolado e integrado nas 5 regiões brasileiras versus as 6 estratos populacionais. A um nível de significância com P menor ou igual a 0,05% e as médias foram comparadas pelos testes de Scott-Knott. Com relação aos critérios de seleção, então foram selecionados todos os municípios brasileiros, exceto aqueles que apresentaram dados ausentes ou inconsistentes, né, ou ainda duplicados. Nesse sentido, a gente eliminou 4.164 municípios com dados inconsistentes e 17 municípios com dados duplicados. Desses 1.389 municípios restantes, foram classificados e distribuídos de acordo com os seguintes 3 critérios que eu vou falar para vocês. Primeiro, a abrangência em todas as regiões brasileiras. Segundo, a abrangência de municípios com populações nos estratos populacionais, que foi de 20 até 25 mil habitantes, de 25 a 50 mil habitantes, de 50 mil a 100 mil habitantes, de 100 mil a 200 mil habitantes, de 200 mil a 500 mil habitantes e, por último, acima de 500 mil habitantes. E como terceiro critério, a utilização de dados de fontes oficiais, né, ou de concessionários de serviços públicos regionais ou micro-regionais. Logo a seguir, apresento vocês os indicadores de saneamento utilizados, que foi o atendimento urbano de água, a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto, a taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos e obtidos na base de dados do Sinis, enquanto que os casos relativos foram obtidos na base de dados do Ministério da Saúde e a nossa população pelo IBGE no ano de referência de 2020. Logo a seguir, eu apresento vocês as equações, né, para o cálculo desses índices. E a avaliação da influência da qualidade do saneamento sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave foi por correlação cruzada, em que a significância dos coeficientes de correlação foram avaliados pelo teste de correlação de Pearson ao nível de 5% de significância no software CISVAR. Né? Quero lembrar que foram utilizados somente dados secundários e por essa razão não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa este trabalho. Bom, iniciando aí com os resultados e discussões, no primeiro indicador, a gente que tange o índice de atendimento urbano de água, eu quero ressaltar que a região centro-oeste, né, e sul obtiveram os maiores índices de atendimento urbano de água, né? Lembrando que as médias seguidas de letras distintas diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott e a gente obteve um coeficiente de variância de 13,2%. Segundo o estudo de Penteado e Brant, as regiões norte e nordeste estão bem aquém dos 90% de abastecimento de água, que confirma o estudo que nós fizemos, né? E a seguir, a gente pode falar que a média, ainda segundo Penteado e Brant, de 84% das residências em 2019 tinham abastecimento de água no Brasil. Mas a região norte, apesar da melhora progressiva, foi a de pior índice ainda. Dentre os desafios, a gente citados pelo IBGE, Nepomuceno, Vanzella, Silva e o Aquino, a gente cita aqui a questão para melhoria, né, do saneamento na região norte. A gente pode citar a extensão do território da região norte, que corresponde a 45% de todo o território brasileiro. Então, é bem um desafio, né, para as políticas públicas mesmo, associado a áreas de floresta, de difícil acesso, de várzeas, e a situação que dificulta a sua implantação também, segundo o Aquino, os baixos índices de governança pública e a falta de eficácia e eficiência no uso dos recursos públicos. Pessoal, estou passando bem rapidinho por conta da extensão do trabalho, mas eu fico à disposição depois, se alguém tiver alguma dúvida para discutir comigo, eu vou deixar meu contato aí depois, tá bom? Com relação, então, passando a seguir, o índice de coleta de esgoto,
eu gostaria de falar que os menores índices são observados na região norte e nordeste, né? E o Brasil possui uma taxa equivalente a 59% de cobertura de esgoto, atingindo a 55ª posição no ranking mundial, vergonhosamente, né? Estando entre os 48% dos países no mundo que apresentam a cobertura de esgoto inferior a 60%, né? Infelizmente, o índice de coleta de esgoto, como pode ser observado na figura aí apresentada, é, para as regiões brasileiras onde a Sudeste é a maior média, né? Significativamente superior às outras regiões. E o que eu ia falando é que, infelizmente, a região Norte também fica aí aquém. É, a seguir, a gente observa aí o índice de coleta de esgoto nos estratos populacionais, onde a região sudeste demonstra certa uniformidade, né? E pode-se observar que há uma tendência geral de piora do índice conforme vai diminuindo o extrato populacional. Só que eu também chamo a atenção de vocês que a gente obteve também um coeficiente de variância de 43,4% nesse dado. Bom, e os municípios com menores de 45 mil habitantes possuem maiores deficiências, né? E isso se deve a vários fatores, entre os quais podem ser eles financeiros, ambientais, socioeconômicos, né? Citado pelo Santos et al. 2018. Bom, a seguir aí, na próxima figura, a gente tem o índice de tratamento de esgoto, né, que entre os estratos populacionais não houve tanta diferença significativa nesse estudo, né, variando de 77,8% a 82%, né, e apesar de não ter tanta significância, uma das dificuldades do esgotamento sanitário é a baixa rentabilidade de companhias de saneamento que encontram para expandir o atendimento em locais de baixa densidade populacional. Obviamente, cidades com maiores arrecadações conseguem remunerar melhor essas companhias, o que se torna mais atrativo e, ao mesmo tempo, um problema para a região norte e nordeste, né, para atrair esse tipo de investimento. Mas a seguir, a gente observa esse índice nos estratos populacionais, onde também não foi observada tanta diferença, né? E o quesito de tratamento de esgoto, ainda assim, é o mais atrasado de todos os índices, distante da meta, né, de universalizar o acesso, segundo o Marco Legal de Saneamento, em que os municípios, né, precisam tratar pelo menos 90% dos esgotos coletados. A seguir, temos a taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos domiciliares nas regiões brasileiras, né? E aí eu quero destacar o índice da região norte, que com relação à cobertura desse índice, ela foi a de menor média, infelizmente. Ela vem ganhando aí, ou perdendo, né, no ranking de todos as outras regiões em vários quesitos, infelizmente, né? E lembrando que a região norte, ela é uma região que abrange a região amazônica, tem altas temperaturas, ela tem a questão das hidrovias, né? Segundo o Oliveira e Medeiros, né? E isso pode também potencializar os efeitos ambientais negativos, né? E mesmo com uma boa taxa de coleta desses resíduos sólidos, a gente tem que lembrar também que ainda existem muitos municípios de forma irregular, com muitos lixões a céu aberto que ainda não se adaptaram, né, para poder estar fazendo os aterros sanitários. Outra questão importante é que uma possível solução, segundo Zago, Barros, Brasil 2020, a gente tem a possibilidade de adotar políticas públicas, né, que viabilize a reutilização de resíduos sólidos, a questão da reutilização também de resíduos orgânicos por compostagem, por biometanização, e para poder reverter isso também para a população local em empregos, adubo orgânico, energia limpa, né? E outra opção também é compartilhar consórcios e convênios, e inclusive é uma prática recomendada no Marco Legal do Saneamento. Logo a seguir,
a gente continuando com os estratos, né? A gente pode observar que na região norte, o extrato de 0 a 25 mil habitantes foi significativamente inferior aos demais. Né? Os problemas encontrados nos municípios com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos são mais graves nos de menor população. A falta de balanças para pesagem dos resíduos sólidos urbanos, a falta de adesão à educação ambiental, déficit de estudos, né, adequados no gerenciamento de resíduos sólidos, embates políticos, ausência de investimento, pouca qualificação técnica, aterros sanitários é, 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 que são os lixões a céu aberto, muitas questões, muitos problemas, né, vêm dificultando os municípios de obter êxito no que tange ao marco do saneamento, né? E bem expresso por Oliveira e Medeiros 2019, né, essas dificuldades. Bom, logo a seguir, a gente passa para os casos relativos de síndrome respiratória aguda grave, onde a gente obteve a menor média observada, que foi de 224 casos, né, por 100 mil habitantes, na região Nordeste. Né? E aí eu quero expressar também que, com relação aos estratos populacionais, verifica-se que existe diferença significativa entre as médias de casos relativos, né? Com P menor que 0,05. Logo adiante, os estratos populacionais aqui, então, dentro das regiões, né, verifica-se que a mesma tendência, né, na redução das médias de casos relativos com os estratos populacionais. E segundo o Goulart, a associação da transmissão do vírus está mais relacionada com a densidade demográfica do que com os próprios índices de saneamento. Bom, na próxima tabela, a gente pode observar que houve uma correlação entre os casos relativos e o índice de coleta de esgoto para a região Nordeste e Sudeste, né? Bem como os casos relativos de índice de abastecimento de água nos municípios com estratos de 25 a 50 mil habitantes, de 50 a 100 mil habitantes e acima de 500 mil habitantes. E também obtivemos uma correlação entre os casos relativos e o índice de coleta de esgoto nos municípios com estratos populacionais de 25 a 50 mil, de 100 mil a 200 mil habitantes, de 200 mil a 500 mil habitantes, acima de 500 mil habitantes. Bom, as correlações foram significativas, né, com um P menor que 0,5 e positivas para o índice de abastecimento de água e coleta de esgoto, indicando que existe uma tendência onde o saneamento é melhor, onde há maiores casos de relativos de síndrome respiratória aguda grave. Este resultado, embora pode parecer meio contraditório, né, pode ser explicado pela relação entre a qualidade do saneamento e a densidade da população. De forma geral, quanto menor o município, maior a dificuldade, né, de atingir as metas do saneamento. Bom, e aí já estou passando para a conclusão, né, finalizando o trabalho, mas eu quero citar também que dentro das cidades de alta densidade populacional, os maiores níveis de acesso ao saneamento básico apresenta menor também taxa de incidência e mortalidade de Covid-19. Ou seja, o saneamento de qualidade está associado aos menores níveis de casos de óbitos, né? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que é necessário, né, e é importantíssimo melhorar os índices, então, de qualidade em saneamento na busca da universalização, evitando a disseminação de patógenos pela água e pelo esgoto. E essa ação isolada não garante um efetivo controle, né, de complicações da síndrome respiratória aguda grave. Se as medidas que impedem a transmissão facilitada do Covid, né, pela alta densidade demográfica não for implementada. Concluindo, então, já estou terminando, finalizando aqui, com relação ao índice de abastecimento de água potável, ele foi melhor na região
centro-oeste e sul, né? Enquanto que a região norte, especialmente os de mais de 500 mil habitantes, são os mais críticos. Com relação à coleta de esgoto, ela está mais avançada na região sudeste, né? E em contrapartida, versus a região norte, que é a mais crítica, novamente, o tratamento de esgoto coletado está melhor nas regiões centro-oeste, sul e nordeste, apesar de que na região sudeste é onde se obtém mais coleta e o tratamento de esgoto em valores absolutos, né? É o quesito que mais precisa ser melhorado no saneamento. Com relação à taxa de coleta de resíduos sólidos, né, essa cobertura é o índice de melhor desempenho de todos os municípios brasileiros avaliados. E a destinação ambiental é que fica um pouco aquém do que se espera, como foi citado, a questão dos aterros sanitários. E, por fim, né, citando os casos relativos de síndrome respiratória aguda grave, ele foi maior nos municípios das regiões norte, sul, sudeste e centro-oeste, né, e de forma geral mais intensa quanto maior a população municipal, especialmente nos municípios de mais de 500 mil habitantes. Por fim, conclui-se que ainda a partir dos dados desse trabalho, que a incidência de síndrome respiratória aguda grave teve mais relação com o tamanho da população do que com a qualidade do saneamento básico, o que não exime, né, a, é, o que não exime que a disseminação de patógenos causadores da síndrome respiratória aguda grave seja facilitada por um deficiente serviço de saneamento básico. Finalmente, destaca-se a importância e a necessidade de implementação de medidas emergenciais de gestão, gerenciamento e investimento no saneamento em municípios de região norte do Brasil, independente do tamanho populacional. Aqui apresento para vocês algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho e eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, que a ausência de evidência não é evidência de ausências, atribuída ao Carl Sagan. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e que bom que você esteve aqui para a gente compartilhar conhecimento. Até uma próxima, pessoal!